Acendi um cigarro quando o sinal fechou. O rádio mastigava qualquer nota. Diablo, na cidade fria, baião de dois. O trânsito rodava noutro tom. Depois de tanto mar e nada mais pra ver, nem querer procurar ou ter notícias pra dar, deu você de repente no meu pensamento. Aí mudou a direção do vento, não sei como se diz, tudo mudou de cor. Foi fácil viajar nessa lembrança feliz. Acendi um cigarro quando o sinal fechou. O rádio mastigava qualquer nota. Diablo, na cidade fria, baião de dois. O trânsito rodava noutro tom, não sei como se diz, tudo mudou de cor. Foi fácil viajar nessa lembrança feliz. Você, de repente, no meu pensamento. Eu, você, de repente, no meu pensamento. De repente. Sua Excelência, o artista, hoje mais que nunca recebendo duas majestades. Hoje estou muito feliz recebendo dois nomes que vou falar, poxa, Ferreira, mas está querendo dizer então que são tão antigos assim? Não, é que são nomes tão fortes, tão marcantes, que a gente ouve falar através dos anos. E hoje nós vamos falar de literatura e de música. Hoje estamos aqui recebendo Sua Excelência Beto Quadros. Obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. O Beto estava faltando aqui, né? Nós já recebemos a chamada nata da música regional, já recebemos aqui Zezé e Simões, já recebemos o Beto Jaguari. Estava faltando receber aqui o Beto Quadros. Fico muito feliz que você tenha aceito, viu? Eu feliz de estar aqui. Olha, eu no começo eu ouvia falar dessa escritora e eu falava assim, poxa, mas que nome diferente, né? Será que eu vou conseguir falar? Né? Porque eu sou tão simplinho lá do sul de Minas, vou conseguir falar um nome chique desse. A Ludmila Saharovsky, uma escritora consagrada, muito aplaudida, e que nós temos a honra de receber aqui, Ludmila Saharovsky. Obrigado pela presença, viu? Que honra recebê-la. Eu que agradeço. A honra é minha e a oportunidade de falar um pouco sobre literatura. Obrigada. E falar um pouco sobre a sua história, que é tão rica quanto a sua literatura. Beto, música. O Beto é de Taubaté. Também tem a cara do Vale do Paraíba. Rodou lá por Sampa e, de repente, veio parar em São José dos Campos. Agora você é nosso, né, Beto? Desde 1980. Você se sente mais taubatiano ou mais joseense? Joseense, sem dúvida, porque minha companheira de quase 40 anos é daqui, meu filho é daqui. E Taubaté, assim, ficou na minha lembrança de infância, né? Eu não sei, porque eu tenho a impressão, e eu tenho frequentado cada vez mais Taubaté, e eu tenho descoberto coisas maravilhosas de lá. E eu fico encantado de ver como a cidade lá, ela transpira cultura por todos os poros. A gente percebe que lá realmente o pessoal é uma cultura mais efervescente.
que falta para São José também entrar nesse clima? Eu acho que assim, é uma questão de origem, né? Taubaté sempre teve, eu acho que mais importância durante os primeiros tempos, né? E pôde acumular mais dessa diversidade, inclusive, né? Porque era um ponto de chegada de tropas de todos os cantos, né? São José sempre foi uma coisa meio de passagem, né? E pelo fato de ter sido uma cidade de um planejamento urbano com outro objetivo, né, que foi um objetivo muito claro, né, de se instalar em São José, esse parque industrial, isso aí fica claro nos planos diretores. Investimento na área tecnológica. Na área tecnológica, e durante muito tempo até incompatível com a questão cultural. Né? É por isso, talvez, né, Beto, isso. que tenha ficado na imagem de Taubaté, a gente vê isso aí nos personagens que são criados, inclusive o próprio Chico Anísio explorou isso, que é a imagem do caipira. São José tem aquela imagem da tecnologia, uma coisa mais futurística, e Taubaté ficou com a imagem do carro de boi, do caipira. E né? Assumiu, né? Assumiu. São José teve dificuldade de assumir. Né? A velhinha de Taubaté, A não é? velhinha de Taubaté, né, Ludmila? Virou um A personagem. Ludmila tem uma história linda, uma história incrível. A Ludmila, ela nasceu... Como é que é? Naquela época era Rússia, era União Soviética, como é que era? Na verdade, os meus pais são russos, mas o meu pai é um russo que nasceu na Iugoslávia, porque na Europa você não tem a naturalidade, você tem a nacionalidade. E eu nasci na Áustria, e como filha de duas pessoas que não declararam a sua nacionalidade para não serem repatriados, eu virei apátrida. Então, eu sou aquele biscoito que nasceu no forno e é gato. Que coisa! Mas como é que você se sente? Você se sente russa? Brasileira? É complicado porque eu vim para o Brasil já com 5 anos de idade, alfabetizada, não é? Falando russo, demorei muito tempo para falar o português. E a minha visão de mundo, a minha formação como ser humano, obviamente que passa pela visão de mundo dos meus pais, dos meus avós. Então, eu tenho muito de russo aqui no Brasil, embora eu viva aqui já a minha vida inteira. Agora, você me disse uma coisa muito interessante. Você foi alfabetizado em russo. E como é que você consegue uma transformação tão grande, eu acho que o Beto concorda comigo, para uma pessoa que foi alfabetizada em russo, de repente dominar a língua portuguesa a ponto de escrever com essa maestria? Isso foi uma questão de honra para mim, porque eu sofri muito bullying na escola. As pessoas não sabiam dizer meu nome, o meu sobrenome muito menos. Cada vez que eu levantava para uma chamada oral, ainda sou da época da chamada oral na escola, eu me atrapalhava com as palavras, e aí as pessoas riam. E aí eu tomei para mim mesma que eu falaria o português como os brasileiros. O que eles diziam do seu nome? Qual era o motivo da graça? Saharovski, de repente, virou saca-rolha. Todo mundo ria, eu também ria, porque eu não sabia o que era, não é? Depois, quando eu vinha saber, eu falei, mas qual é a ligação? Por quê? Não entendia. Eles tentaram buscar sonoridade. Pois é, era pela sonoridade mesmo. Ludmila era lá de Minas. Inventavam as coisas assim, e eu ficava boiando completamente. Imagina quem ria da Ludmila naquela época. Né? Pego a obra da Ludmila hoje, mas Ludmila, eram brincadeiras de criança, né? Era uma coisa que não chegava, te deixava constrangida, não? Não me deixava constrangida, mas me deixava triste e me deixava assim, me sentindo como uma pessoa fora daquele contexto. A minha roupa era diferente, porque os pais não tinham dinheiro para comprar, para mandar fazer as roupas que se usava na época, as meninas todas de saia rodada, de anágua, aparecendo com rendinha, e eu de vestido tubinho, de trança, com fitinha. Era tudo diferente, não é? Não podia brincar com as crianças, primeiro porque eu não conseguia me comunicar nos primeiros tempos. Depois porque as brincadeiras todas eram brincadeiras de rua. E eu ali olhando da janela, eu não podia sair, não era um contexto que a minha família achava que fosse próprio para uma menina brincar num lugar tão diferente.
Na verdade, você era vítima de um conflito cultural, né? Sim. Era uma coisa complicada. Bom, o Beto Quadros, para quem não conhece, gostaria que você se definisse musicalmente. Como é que você se define? Qual é o estilo em que você se enquadra? É meio complicado essa questão, inclusive acho que talvez uma das dificuldades de encaixe no mercado tenha sido, né, essa questão de não ter um estilo definido. Eu me considero um curioso, né, ávido curioso, por diversas linhas, diversos gêneros musicais. Então, assim, meu trabalho de composição é predominantemente instrumental, porque sempre gostei muito de música instrumental ao violão, né? Sempre curti muito Villa-Lobos, né? Tudo que tinha a ver com violão eu sempre gostei. Mas, ao mesmo tempo, como intérprete, eu sempre me interessei por muita coisa, né? Desde o regional. Então, por diversas vezes, né, quiseram me colocar o carimbo de músico regional no sentido do caipira, tocar música caipira, né? Gosto muito, sempre toquei muita música regional, tem um trabalho Músicas do Brasil que eu fiz, que é totalmente voltado para essa questão da música regional, mas, ao mesmo tempo, gosto de rock and roll, gosto de MPB, principalmente. Você toca, por exemplo, com o Tuia, que não é regional. O Tuia é pop. É pop. O Tuia é totalmente pop. Então, assim, Tuia Lencioni. eu tenho dificuldade eu e acho que os outros também têm dificuldade em me colocar numa prateleira, entendeu? Ludmila, conta para mim, quantos livros, quantas obras já escritas? Eu posso ir nomeando para lembrar? Vamos lá. Então, o primeiro foi uma peça infanto-juvenil, Pitty, o Roubo do Sol, que andou aqui pelo Vale, foi um sucesso. Eu ganhei prêmio com ela, e o prêmio foi exatamente a encenação da peça. Depois foi o Tecei, que o pessoal diz que é o Tesei, um livro de poemas eróticos, que eu publiquei em 83 e fui prêmio de revelação feminina, que foi me ofertado pela rádio do MEC. Gravei um programa de quase 4 horas com ele sobre essa poesia. Depois foi o Tempo Submerso, que está com você. Está comigo aqui. Depois eu publiquei um livro sobre a história oral de Jacareí, Jacareí, Tempo e Memória, um livro de quase 400 páginas. E depois os 100 Crônicas Escolhidas e alguns contos clandestinos que eu lancei o ano passado, comemorando os meus 45 anos de cronista, passando pelos inúmeros jornais aqui do Vale, do Paraíba, da minha cidade, da região. Olha como é difícil chamar a mulher para entrevistar. Eu ganhei esse livro, ele foi fotografado em julho de 2018. Desde lá eu estou tentando entrevistá-la. Desde julho de 2018. Que coisa horrível. Olha só. Vergonha. E eu não sei como é que ela não me bloqueou, eu ligando todo assim, e aí? A entrevista? A compromisso da lugar. E aí? É que as quartas-feiras... Eu teria bloqueado. Foi soneca, né? Foi soneca. Não, as quartas-feiras é o único dia que eu tenho um encontro já há muitos anos com as bordadeiras, que eu escrevo, pinto e bordo. Literalmente. Então ficava difícil por conta do dia da semana. Bom, nós vamos de Beto Quadros, vamos lá? Vamos cantar? Vamos cantar? Oba. Olha, vamos lá, vamos cantar. Daqui a pouco a gente volta com Sua Excelência, o artista. A rolinha, senhor, a rolinha, sinhá, pegue, mas não deixe chorar. A rolinha da beira-mar que piou no meu coração e é do meu sertão. A rolinha, senhor, a rolinha, sinhá, pegue, mas não deixe chorar. A rolinha da beira-mar que piou no meu coração e é do meu sertão. Voa, 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 rolinha, voa de papo pro ar. Voa,
Voa, voa, voa, rolinha, voa pra beira-mar. Voa, 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 rolinha, voa de papo pro ar. Voa, 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 rolinha, voa pra beira-mar. Ei, a rolinha, senhor, ei, a rolinha, sinha, pegue, mas não deixe chorar. A rolinha da beira-mar que piou, piou no meu coração, e é do meu sertão. Ei, a rolinha, senhor, ei, a rolinha, sinha, pegue, mas não deixe chorar. A rolinha da beira-mar que piou, piou no meu coração, e é do meu sertão. Choca, 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 rolinha, choca na areia do chão. Choca, 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 rolinha, choca no meu sertão. Choca, 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 rolinha, choca na areia do chão. Choca, 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 rolinha, choca no meu sertão. Ei, a rolinha, senhor, ei, a rolinha, sinha, pegue, mas não deixe chorar. A rolinha da beira-mar que piou, piou no meu coração, e é do meu sertão. Voltamos então com Sua Excelência Artista. O choro, de quem é? É sua? Choro é minha, é uma das instrumentais que eu gosto de fazer. Você diria, eu inventei isso e eu gosto de estar sendo. É bom perguntar. A pessoa fala assim, Ferreira, mas está sendo repetitivo? Não, porque é o seguinte: a pergunta é a mesma, mas a resposta varia de pessoa para pessoa, né? Então, você diria que a música instrumental ela poderia se equivaler a um quadro, a uma obra, como é que a gente chama? Abstrata, uma obra abstrata. Acho que depende do tipo da composição. A pessoa, né, sente, né? recebe da mesma forma, do mesmo jeito que você está querendo passar. O choro, na realidade, nesse caso, né, o choro é de uma tradição popular assim fortíssima no Brasil, né? É que
Vocês estavam conversando agora há pouco aí a respeito né, dos rótulos que se criam, né, do MPB, isso e aquilo. Isso é uma invenção industrial de quem considera arte e mercadoria. Então, dizer que música instrumental não é do gosto popular, eu acho que Nós não temos pode ser uma mentira, né? Nós não temos é um choro, o Urubu Malandro é um choro? Isso. Por exemplo, o Urubu É Malandro... quase machixe, na realidade. Quando você fica sabendo que o nome é Urubu Malandro, ele passa a fazer sentido. Porque aí você percebe que a música tem a ver. Mas enquanto você não sabe que é Urubu Malandro, de repente você não pode perceber daquela forma, né? Agora, se a possibilidade de abstração por não ter letra é maior, aí tudo bem, você pode considerar abstrato. Eu levo a mesma pergunta para a Ludmilla, porque ela gosta de música de ópera, e principalmente de música instrumental, orquestra e tudo mais. Não tem como fugir muito. Se uma música ela é extremamente melancólica e triste, é evidente que o camarada quis passar aquilo. Da mesma forma, quando você vai... Você já vê que é uma coisa, vai para cima. Né? Então, a gente percebe isso. É isso. Não dá para comparar a música abstrata com a obra abstrata. A gente também estaria sempre rotulando, não é, Beto? Porque, por exemplo, você falar de poesia, né? Você falar de abstração na literatura. O que seria? Né? Eu acho que as metáforas, tanto musicais quanto as literárias, elas levam você a vivenciar um momento único, um momento que o artista quis passar para você. E você vivencia de acordo com a tua sensibilidade. Ludmilla, conta para o nosso público o que ele vai encontrar quando você se refere a Stalin. Como é que você pinta a figura de Stalin nessa obra? Eu estou vendo aqui. Aliás, a ilustração, parabéns, hein? Quem é que cuida desse acabamento todo da sua obra, hein? Muito bem feito, hein? Cada editora cuida da sua maneira, não é? Essa foi feita pela Netbook. Isso aqui é quase que um documento. Verdade. Né? Não é um livro. Verdade. É um documento. Então, veja, a história é um pouquinho longa, não sei se eu posso me demorar um pouquinho a mais, mas eu vivi a vida inteira vendo os meus avós extremamente tristes, melancólicos, porque eles não vieram para o Brasil para passear ou para formar uma nova vida. Eles vieram fugidos da pátria deles. E eles vieram fugidos, deixando os familiares todos que acabaram sendo executados, a parte da família do meu pai, do meu avô e da minha avó paternos, foram executados num gulag, e a parte dos meus avós maternos foi para um gulag e ficou lá 10 anos em trabalhos forçados. E eu tive a oportunidade de, então, ir para Solovki, que é onde foi criado o primeiro gulag soviético, que fica embaixo do Círculo Polar Ártico, num arquipélago, onde eu recolhi tantos depoimentos e onde eu recolhi tantas histórias, que eu falei, isso não pode ficar guardado para mim só. Eu tenho assim a necessidade de contar assim o que aconteceu com os meus e com os russos em geral, que não estavam felizes ou que não aceitaram o regime soviético, o regime socialista. Então, esse meu retorno aos lugares onde eles foram executados, que eu conto no livro, e a nossa vinda para o Brasil, como foi a minha vida nesse Lagerpark, onde eu nasci, na Áustria, e como foi a nossa vinda para o Brasil. Engraçado, a gente sempre fala do Brasil, a gente vê, claro que há mudanças políticas, de ideologias, partidos, mas o Brasil é um país que essencialmente, ele não tem esse DNA de guerras, de conflitos. A própria história do país, existe sim uma mobilização aqui, outra ali, contestação política aqui, um de um lado, um pensa do outro, mas não é um país com tendência a pegar em armas, não tem essa tradição. Né? Vou fazer uma sugestão.
Saiu um documentário recente chamado guerrasdobrasil.doc. Vale a pena ver. A história do Brasil contada pelas guerras que o Brasil inventou com o Paraguai. Sim. Esses conflitos, principalmente Porque aqui. também Então, é uma história que sim. se conta, que o brasileiro é Sim. pacato. Eu acho que é meio apaciguador isso. Então, Só a Revolução Farroupilha, não é, que foi tão sangrenta. Né? então, mas nós não temos essa tradição, né? Porque eu vou ser sincero para você. Se tivesse, as coisas que nós já vimos já era para o pessoal ter realmente subido nas tamancas há muito tempo. Porque às vezes a gente fica. Até aquela velha história, né? De quem sabe faz a hora, não espera acontecer. O Beto, trem da viração. Trem da viração. E aí? Trem da viração. O que significa o trem da viração na sua carreira como músico? Olha, para mim é assim, um ponto forte da minha carreira, da minha passagem por essa vida como músico, né? Porque foi a oportunidade de me juntar a pessoas extremamente potentes no que diz respeito à vocação, né? Essa vocação para a música, né? Para a poesia. Né? Del Lopes, Márcio Oliveira, Cauê Deixa eu incluir também nesse time aí o Joca, né? O Joca também é um mestre. Uhum. Né? Numa linha diferente também. Nossa, como nós temos gente boa aqui em São Zé, hein? O professor Acácio Oliveira esteve aqui também. É um artista internacional. Tem muita gente boa aqui. Olha quanta gente boa já passou aqui. Uhum. Mas o trem foi isso. O trem foi um momento E o trem, só feras, hein? de me juntar a pessoas assim que me fizeram... Quanto tempo de trem da viração? Quanto tempo? Já está indo para 21 anos, né? 21 anos. De quem foi a ideia do título? Desculpa. Na verdade, o Trem da Viração é o título de uma das canções que Del Lopes apresentou para a gente num encontro que nós fizemos. Ele promoveu um encontro lá em Monteiro Lobato, porque o Del sempre muito perspicaz e muito irônico, né? Em vez de comemorar o Halloween, ele resolveu fazer a Noite dos Bruxos, né? E aí convidou pessoas, né? Além dos amigos e admiradores da obra dele, músicos também. Eu já conhecia o Del, mas nunca tinha tocado com ele. E ele apresentou algumas das músicas, e uma delas era a música Trem da Viração. Né? E foi assim, a gente começou a tocar, o povo começou a dançar, e a noite foi rolando, e a gente parou, eram 6 horas da manhã. A gente foi tocando só músicas nossas. Então, assim, Trem da Viração é o título de uma das canções. E acabou ficando como marca desse grupo. Né? Quantas alterações houve na formação nesses anos todos? 2, na realidade. 2. O André Braga, que saiu do contrabaixo. Aliás, não, antes também houve alguma modificação, mas era um ajuntamento diferente. Né? Tinham meninas, por exemplo, a Eva estava junto, né? A Karina Miller. Passaram rapidamente por essa formação inicial do trem, que éramos Del, eu, Márcio Oliveira e Kauik. Aí rapidamente também se afastaram, seguiram outros rumos. Aí chegou André Braga, Marcelo Moreira, e foi essa formação que durou durante praticamente 13, 14 anos. Aí depois saiu o André, entrou um baixista novo, que era o Hugo, depois saiu o Hugo, entrou o Kaká. Então, mas a espinha dorsal permanece. A espinha dorsal permanece. São os compositores, né? Coincidentemente ou não, são os compositores do grupo. Vocês continuam trabalhando? Assim, o Trem da Viração, eu gosto de brincar que ele já é uma entidade que está além de qualquer um de nós, individualmente. Né? Ele, de repente, nos demanda, ele nos chama. Aí, de repente, vocês se reúnem e pronto. E outras pessoas querem que aconteça uma reunião do trem. Então, assim, já não é mais com tanta frequência, mas volta e meia acontece do trem ter que a gente se submeter ao trem. Vocês chegaram a rodar o país ou ficaram mais regional? Rodou bastante. No país não, mas até gostaria de ter rodado mais. Mas o estado de São Paulo, praticamente todo, né? Minas, fizemos Minas. Agora, eu gostaria de ter ido mais além, mais longe. Mas carregar grupo e sem produção mais consistente é muito complicado. Então a gente foi meio que se contentando com a geografia e o trabalho foi tão sólido que acabou se ganhando um espaço bom na mídia. Sim. Ele se sustentou pela qualidade. TV a gente fez várias vezes, né? Tá aí no Spotify para quem quiser ouvir.
Eu nem sei quem que pôs no Spotify, eu não recebo nada por isso, mas está no Spotify. Então, assim, ele ganhou uma vida, uma presença, inclusive nesse painel aí mercadológico, né? Além de ter uma legião de seguidores que é muito legal, é muito incrível. Faz um pedacinho do Samambaia para mim. Samambaia? Vamos ver? Vamos lá. É manhãzinha, quando eu saio pro serviço e deixo ela com a casa, terminando de arrumar. Mas à noitinha, vou ficando aborrecido, volto pra lá correndo, com vontade de amar. A samambaia na janela, e ela lá dentro, esperando eu voltar. A samambaia na janela, ela lá dentro, esperando eu voltar. Tô indo embora pra roça, tô indo morar lá no pé da serra. No pé da serra eu vou morar. Tô indo embora pra roça, tô indo morar lá no pé da serra. No pé da serra eu vou morar. Tô levando um cadinho de esperança, tô levando um jeitinho de criança. Vou abrir duas porteiras que a vida trancou pra me segurar. Logo eu vou chegar. Tô indo embora pra roça, tô indo morar lá no pé da serra. No pé da serra eu vou morar. Tô indo embora pra roça, tô indo morar lá no pé da serra. No pé da serra eu vou morar. No caminho vai brotando a certeza, a mão no remo contra a correnteza. Cada braço que passa me deixa mais perto do meu lugar. Logo eu vou chegar. Tô indo embora pra roça, tô indo morar lá no pé da serra. No pé da serra eu vou morar. Tô indo embora pra roça, tô indo morar lá no pé da serra. No pé da serra eu vou morar. No caminho vai brotando a certeza, a mão no remo contra a correnteza. Cada braço que passa me deixa mais perto do meu lugar. Logo eu vou chegar. Tô indo embora pra roça, tô indo morar lá no pé da serra. No pé da serra eu vou morar. Tô indo embora pra roça, tô indo morar lá no pé da serra. No pé da serra eu vou morar. Os passarinhos tão cantando a mangueira, riachinho cristalino em cachoeira. Com esse verde da mata essa alma parece que vai voar. Voltamos com Sua Excelência o artista. E olha, se perguntar como é que você tá, Ferreira, eu falo, ó, tô indo. Tô indo. Tô indo é de quem, hein? É sua? De Minha quem, do vai? Del. Do Del. O Del chegou com ela começadinha. Cara, você e o Del é quase igual Roberto e Erasmo. Em entrosamento. Só tá faltando o iate. Cara, falando isso, o que você acha do Roberto Carlos? Gosto, tem coisas dele que eu acho muito legais. O Roberto, ele é um cantor tão incrível que ele flerta com o brega, mas ao mesmo tempo ele escreve umas letras de uma sensibilidade. Ah, ele é muito que é talentoso. incrível, Não falem cara. mal de Roberto Carlos, que Sabe a um gente outro vira também- fera. E ele consegue ser respeitado pelos nomes mais, sabe, mais reluzentes da nossa música. Gente, a gente guardava dinheiro, esperava aquele long play, aquela bolachona que ele Todo lançava final no de final ano. do ano. Era presente, assim, cobiçadíssimo. E ele consegue escrever umas bobagens que a gente, até como aquela história do meu cachorro me sorriu latindo, que você até nem leva muito em consideração, né? Ele tem a famosa gordurinha para queimar. Bom, fazer o quê? O que fazer? Você já pegou letra
pronta para musicar, não? Olha, inteira não. Só pedaços começados, né? No caso, Então, uma delas então vou falar que peguei. eu sou melhor com ele, porque eu já fiz. Então, às vezes vem um pedacinho da letra e eu termino, às vezes eu começo e o outro termina. Assim, não, inteira que eu me lembre, não cheguei a pegar. Dá para viver da música? É complicado, viu? É complicado. Eu, né, particularmente, sempre me virei em outras coisas também. Sempre fiz muito. Meu perfil é assim também. Eu não me incomodo de fazer outras coisas, né? Nunca abandonei a música, mas viver só de música não é fácil, não. Mas Como? é possível. Viver da arte no Brasil é A pergunta, equilibrar-se em vou corda repassar, já bamba, que ela né? está reclamando de viver da arte, vou perguntar, e aí, dá para viver da literatura? É para rir? Eu estou É para perguntando. chorar? Não dá. Se você não cai nas graças de uma grande editora com um livro, vamos dizer, de gosto extremamente popular, você não tem como sobreviver. Deixa eu te dizer uma coisa. Você é daquela garota que era vítima de bullying, que era lá de Minas, nessa carrolha, né? De repente, o tempo passou e você se viu uma escritora respeitada, admirada, inclusive pelas colegas, pelos colegas que escrevem, e, acima de tudo, uma pessoa muito requisitada e muito requintada. Como é que o tempo moldou a nova Ludmilla? O que o tempo fez para te fazer se sentir crescendo tanto como profissional, como mulher, como cidadã brasileira? Você sabe, Ferreira, que o tempo passa pela gente e você só vai contabilizar mesmo essas mudanças a hora que você chega nos 60, 70 anos. Eu não sei, eu tive sorte assim de ter um temperamento não depressivo, porque às vezes as pessoas me dizem: como é que você escreve essa desgraceira toda e não se contaminou por ela, não é? Eu acho que eu vi o sofrimento dos meus pais e dizia para mim mesma: eu não faço parte deste sofrimento, a minha história é outra. Embora eu respeitasse imensamente a dor deles, não é? Mas não era a minha dor. E eu sempre assim fui movida a desafios, o desafio de escrever num outro idioma, o desafio de escrever num outro estilo, o desafio de inventar as minhas próprias palavras, porque eu não conseguia exprimir com as que existiam no dicionário, tais dos neologismos, não é, que a gente cria. E sempre tive bons e fiéis amigos. Eu nunca fui uma pessoa assim de me envolver em muitos conflitos, embora os conflitos às vezes te alcancem e você tenha que se posicionar, não é? Mas eu criei uma família, tenho 4 filhos, 4 netos, dos quais eu me orgulho muito. Tive muita sorte por eles seguirem um bom caminho. Meus relacionamentos afetivos também foram vários, mas foram duradouros. Eu estive casada a primeira vez por 25 anos, a segunda vez por 15 anos. Estou agora no 3º relacionamento já há 12 anos. E eu vou me equilibrando de acordo com a música. A gente não sente que a gente foi vencedor até chegar ao final da jornada. Eu espero chegar ao final da jornada e realmente dizer: vi e venci. Para você que tem essa visão de mundo, de guerras, de conflitos, de injustiça, de autoritarismo, de terror, onde é que você classificaria o Brasil dentro desse quadro? Você acha, como é que a visão que você tem de Brasil diante de um mundo tão conflitante? Bom, eu acho que o Brasil atualmente está revelando uma face que a gente não via, não é? Antigamente era tudo na base da paz e do amor, e agora você entra nas redes sociais e você vê assim uma vociferação,
uma luta ideológica entre as pessoas que você diz, uau! Não é? Quando nós viemos para o Brasil, o pai justamente escolheu o Brasil porque, para os russos, o Brasil era o paraíso perdido, não é? A terra das araras, a terra dos rios, a terra dos macacos, a terra dos índios, né? Era uma imagem que a gente tinha. Das bananas e dos bananas. Das bananas nem tanto, mas era um país assim sonhado, aliás, até hoje. Os russos, quando dizem, quando eu vou lá e eles sabem que eu moro no Brasil, eles dizem: você é uma pessoa de muita sorte por ter tido assim a sorte do destino ter te levado para um país tão bom. Mas, assim, em vista do Brasil comparado com a Europa, nós estamos entrando na adolescência, não é? A Rússia já completou 1000 anos de país e nós estamos nos nossos 500 ainda, temos muito que caminhar, muito que aprender. Mas o Brasil, assim, é a terra do meu coração, com toda certeza. Você se considera brasileira? Sou brasileira, sou vale paraibana. Eu conversando com o argentino Henrique Giano, ele sempre diz, fala, eu sou mais brasileiro que muitos brasileiros, porque eu escolhi ser brasileiro. Né? Eu acho bacana isso. Eu acho que eu sou uma brasileira de alma russa, porque eu tenho muito da minha origem, dos meus pais, dos meus avós em mim, muito a religiosidade, o amor à literatura, às letras, muito da Rússia. Bom, eu acho que nunca ninguém chamou o Beto Carlos para bater papo e ficar perguntando para ele de Roberto Carlos. Hoje eu perguntei para ele até de Roberto Carlos. Eu acho que as pessoas nunca pararam para perguntar para ele o que ele acha do Roberto Carlos. Mas é bacana saber. Você sabe que alguns me chamavam de Roberto Carlos? É meu? Olha só. Me dá um nome só, um grande nome da música popular. Você vai lá. Se eu pudesse ser, eu seria ele. Não, Edu Lobo estaria de bom tamanho. Bom, hein? Tem uma música do Edu Lobo que pouca gente conhece. Eu esqueci o nome dele. É uma música que não é tão cantada. Sou brasileiro, de estatura mediana, gosto muito de fulana. Mas ciclana é quem me quer. Como é que é essa música mesmo? Esqueci. Não vou lembrar. Então, essa música covardia ficar perguntando A gente não trouxe cola. Então, mas é uma canção pouco executada. Não, Edu Lobo, acho que assim, mereceria... Viu? Pelo menos eu saí do básico, que é o arrastão, e falei, deve conhecer alguma coisa do Lobo, porque todo mundo só canta mesmo, né? Não, do Lobo, a questão dos festivais é que deu um pouco mais de espaço aí do Lobo, que depois... Cantora, a maior cantora do Brasil. A maior cantora? Olha, várias, né? A maior? A maior. Ixi. Mas Ademir de Fonseca me encantava. Ele foi buscar Ademir de Fonseca, gente. Década de 50. Década de 50. Nossa! Eu ouvia isso em 78 RPM. Olha só. Alguém conhece Ademir de Fonseca? Olha só, vocês não conhecem. Vocês são uns ingratos, uns desinformados. Agora, Ângela Maria também. Sapoti. Elis Regina, apesar de todos os maneirismos, acho bem legal. Né? Bacana. Quem é o maior cantor do Brasil, na sua opinião? Nelson Gonçalves. Nelson, grande voz, né? Grande voz. E ninguém cantora. Gostava dele, mas eu Todos achava aquilo maravilhoso. Dele. Eu digo na época da minha juventude. Ele era um assim. ótimo papo. Então, e cantora? A Ângela Maria. Ângela Maria, que coisa. Bacana. Tem, assim, que falar grande, né, pressupõe que ela seja conhecida, mas Mônica Salmazo, por exemplo, nesse momento, para mim, é uma excelente cantora, maravilhosa. Então, e nós temos muitas grandes cantoras que às vezes a mídia não mostra, e que estão por aí, você não conhece, né? Então são aquelas que tiveram sorte num outro momento em que puderam aparecer e ter o reconhecimento do público. Eu lembrei de uma Laíde Costa, Silvinha Teles. Olha só, demais, Elisete Cardoso. Só lembra das cantoras de 50, as atuais não estão com nada. Eu acabei de citar uma. Não estão com nada, então, mas só buscam lá atrás. Nausete. Então. Beto, que prazer te receber, viu? Obrigado muito pelo convite, bom prazer bater papo. Estar aqui, né, compartilhando com a Ludmila. Jogando um pouquinho de conversa fora.
mostrando, né, levando aí para sua casa um pouco dessa conversa gostosa aqui com o Beto e procurar levar o Beto também no rádio, mostrar mais, viu, Beto? Parece ser mais. Se eu aguentar pagar cachê para ele, a gente leva. Não, mas eu estou em promoção da Beto Friday. Que honra recebê-lo, viu? Beto Friday. Obrigado por ter aceito o nosso convite, viu? Obrigado você pelo convite, um beijo para todo mundo. Muito Obrigado legal. Pela companhia, Ludmila. Ludmila, que bacana. Dessa vez te peguei, olha só, você está aqui com a gente. Que bacana conhecer, não só, porque a Ludmila é o seguinte, como se fosse falar só, não é só a obra dela, ela é uma história. A história de vida dela é muito interessante conhecer, você poder compartilhar isso com as pessoas, porque em que pese você viver momentos, você retratar momentos que não foram tão bons, mas momentos que te enriqueceram muito como figura humana, como pessoa, te fizeram crescer muito, e você soube lidar com isso, e aquela velha história, transformar isso em algo que pudesse fazer você se transformar nessa grande escritora, nessa pessoa tão querida. E você é uma pessoa muito chique, viu? Muito requintada. Chique no último. Não é chique, não é chique demais. Não é não? É chique demais. Eu que agradeço. Se eu soubesse que era tão agradável esse bate-papo, eu tinha pedido para as minhas bordadeiras me liberarem umas quartas-feiras antes dessa aqui. Que coisa bacana. Gente, podemos aí conhecer um pouquinho mais do Beto Quadros, da Ludmila Saharovsky. Olha só, treinei essa manhã inteira. Está certíssima a tua pronúncia. Então, Parabéns. e olha só, olha, treinei, viu? E olha, vamos ouvir aí vamos ouvir? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe é de quem? Sua? Só E sua. do Joca Freire. Essa eu comecei e o Joca terminou. Essa é do Joca, tá bom? E a gente volta no próximo programa com mais gente interessante, com mais música, mais teatro, mais poesia, tá bom? Em Sua Excelência Artista. Pessoal, obrigado pelo trabalho. Posso mandar um beijo? Manda, naquela câmera ali, ó. Naquela câmera ali. Um beijo para todos os meus amigos, os meus leitores. Um beijo para o Beto Quadros, um beijo para você também. Muito obrigada. Tchau, gente. Quem sabe o que virá? Tantas vezes te esperei, sim. Tantas outras nem pude te ver chegar. O tempo, Senhor maior, violento a nos levar por caminhos que não escolhemos ir. Somos levados como barcos de papel nessa correnteza no sentido do mar. E se a certeza é querer, muitas vezes tentar. Quem sabe? Quem vai dizer o que pode acontecer, sim, o que deve acontecer se for assim? Grosseira, precária assim, a maneira de se olhar ou não, esse jeito de falar e não ouvir. Somos escravos numa torre de Babel, certos que correntes é que vão nos salvar. Se esse é o destino que nos leva, é melhor duvidar.
Senhor maior, rio lento a nos levar por caminhos que não escolhemos ir. Somos escravos numa torre de Babel, certos que correntes é que vão nos salvar. Se esse é o sentido que nos leva, é melhor duvidar.